No arco de Shibuya, as maldições conseguiram selar Gojo no reino da prisão. Isso significa que não há adversários que batam de frente com elas. Isso porque tanto as maldições que a gente viu quanto os feiticeiros estavam todos sendo manipulados pelo verdadeiro vilão da trama, que embora você veja que é Suguru Geto, na verdade não é. Trata-se na verdade de Kenjaku, um feiticeiro milenar no mundo de Jujutsu. E a gente vai ver todo o seu plano explicado e o motivo dele, o objetivo dele até então, e também entender o que é o reino da prisão e como ele funciona. Então bora lá! Kenjaku, até onde a gente sabe, foi um feiticeiro de altíssimo nível no mundo de Jujutsu que rivalizou ao longo do tempo com outros feiticeiros. Seu objetivo era usar o Mestre Tengen, que é um feiticeiro milenar e imortal, para forçar a humanidade a chegar a um novo patamar, juntando a humanidade em si, as maldições e a energia amaldiçoada, e fazer uma única coisa que só ele sabe o que é. E ao longo de um tempo específico, quando as estrelas se alinham, o Mestre Tengen, esse feiticeiro que protege o mundo Jujutsu com a sua barreira, protegendo os humanos e as maldições e trazendo o equilíbrio, precisa pular para um receptáculo humano. Isso porque ele é imortal, como a gente sabe, mas o seu poder faz com que ele sempre vai evoluindo. Como ele tá vivendo muito tempo, já tem, sei lá, 1000 anos, ele tá evoluindo constantemente, ele não morre. O poder dele faz com que ele não morra, mas ele vai evoluindo. E chega o momento que ele passa do patamar de humano para um outro patamar mais de uma divindade. Então, para que isso não ocorra, para que ele continue sendo humano, ele vai pulando de hospedeiro a hospedeiro, e esse hospedeiro leva o nome de Plasma Estelar, o receptáculo do Plasma Estelar. Já o Kenjaku tinha planos envolvendo o Mestre Tengen e sempre buscou ir atrás dele. Ele obviamente se voltou contra os outros feiticeiros Jujutsus e queria fazer a humanidade evoluir para um próximo nível usando energia amaldiçoada e as maldições. Na primeira vez que ele tentou dominar, ele bateu de frente com um usuário dos 6 olhos, os mesmos olhos do Gojo, e foi derrotado, humilhado por esse outro usuário dos 6 olhos. E a cada geração existe um usuário dos 6 olhos, não tem outras pessoas, é somente um por geração, e também é somente um receptáculo do Plasma Estelar que aparece a cada geração, não aparece de uma hora para outra. Tem que as estrelas se alinharem, uma parada de coisinha para acontecer, para surgir um receptáculo que seja compatível para a assimilação do Mestre Tengen. Como o Kenjaku, o objetivo dele é atrapalhar esse processo de assimilação do Tengen, para fazer ele evoluir, para praticar e pôr em prática o seu plano, ele faz de tudo para atrapalhar o Tengen, mas foi detido na primeira vez pelo usuário dos 6 olhos. Então o que ele faz? Ele espera o tempo passar. Quando esse usuário dos 6 olhos morre, nasce outro usuário dos 6 olhos. O que ele faz? Ainda o usuário com 1 mês de vida, ele vai lá e mata esse usuário, mesmo tendo 1 mês de vida. E também já acabou com o receptáculo Plasma Estelar. Acabou com eles ali tendo 1 mês de vida para evitar que eles cresçam e façam ali frente a ele. Isso porque, como eu disse, ele visa atrapalhar esse processo de assimilação do Tengen. Mas algo aconteceu que o Kenjaku não percebeu. Quando um usuário dos 6 olhos morre, outro usuário surge. E foi o que houve. No dia da assimilação do novo hospedeiro do Mestre Tengen, quando o Kenjaku foi deter, foi impedir, outro usuário dos 6 olhos estava lá, porque o mundo de Jujutsu não pode viver sem um usuário dos 6 olhos. Então o Kenjaku muda o seu plano. Em vez de matar um usuário dos seus olhos, o que resulta nessa balança do destino do mundo de Jujutsu, criar outro usuário, ele pensa algo: beleza, eu não posso matar um usuário, porque vai nascer e surgir outro que vai me derrotar. O que ele faz? Ele resolve selar o usuário, porque se você selar alguém, essa pessoa ainda vai continuar viva. E lembra que eu disse na regra dos usuários dos 6 olhos? Só existe um a cada geração, não pode existir 2 na mesma geração. Então ele planeja selar o Gojo para que não surja outro usuário a tempo para ele colocar o seu plano em prática. Mas tudo muda ainda mais pro lado do Kenjaku no dia em que o pai do Megumi entra na equação, ferrando toda a balança do mundo Jujutsu. Toji Zenin, pai do Megumi, nasceu sem a energia amaldiçoada e é considerado uma ovelha negra do seu clã por ser um simples humano. Mas aí ele usou algo chamado de restrição celestial, algo que quebra o destino de uma pessoa, ou seja, no meio desse mar de constante do mundo Jujutsu surge uma invariável que vai contra a balança desse mundo. Com a sua força de vontade, o Toji se libertou completamente da energia amaldiçoada, sendo um super-humano sem poderes. Apenas usando suas habilidades sobre-humanas, ele é capaz de rivalizar até mesmo com as maldições de grau especial. E bateu de frente com o Gojo. Obviamente que o Gojo não possuía domínio dos 6 olhos, mas ele bateu de frente com o Gojo e com o Geto juntos. Não é pouca coisa não, o cara é forte mesmo. Toji, com isso, ele estava fora da curva do
destino da balança do mundo Jujutsu. As leis físicas da energia amaldiçoada que movem aquele mundo não valem pra ele. Foi algo que o próprio Kenjaku surpreendeu e que causou a sua vitória. Toji, ao longo do tempo, se tornou um exímio lutador, considerado alguém de frente a um feiticeiro de grau especial, como eu disse, e na época do receptáculo do Mestre Tengen, ele foi contratado para matar esse receptáculo. Só que era vigiado por Suguru Geto e Gojo. Foi o que aconteceu. Ele derrotou os dois e matou o receptáculo, impedindo a assimilação do Mestre Tengen, deixando ele à mercê da sua evolução. Mas voltando ao Kenjaku, não se conhece todo o seu poder, mas ele é um feiticeiro milenar e imortal, porque uma das suas habilidades é possuir, ou melhor, trocar de corpo, mesmo que esse corpo esteja morto. Kenjaku, ao longo das eras, ele transferia sua mente para vários corpos, como o próprio Naritoshi Kamo, um feiticeiro maligno e que era uma mancha na família Kamo por fazer experimentos usando seres vivos e maldições, criando seres híbridos. Na verdade, nunca foi Naritoshi Kamo, e sim o próprio Kenjaku possuindo ele. E ele tem uma característica nessa possessão: ele sempre deixa uma marca de costura na testa da pessoa. Na verdade, isso faz parte de um voto, um contrato que ele tem para validar o poder dele. No ato de possuir uma pessoa, a consequência disso é de ter aquelas marquinhas na testa dela. Então, você que viu o filme Jujutsu Kaisen Zero sabe que o Suguru Geto morreu. E na trama do Jujutsu Kaisen da primeira temporada, que se passa um ano depois, a gente vê o Suguru Geto lá, só que tem um detalhe: aquele Suguru Geto que tá em parceria com as maldições, ele tem a marquinha na testa, o que significa que ele não é o Suguru Geto, ele é o Kenjaku que tá possuindo aquele corpo. O Geto tinha o poder de manipular maldições, absorvendo ela. Geto, como a gente sabe, em Jujutsu Kaisen Zero, morre por causa do Yuto Kotsu numa batalha, e aproveitando isso, o Kenjaku pula pro corpo dele e passa a usar o poder dele. Quando ele se transfere pro corpo de alguém, ele usa o poder dela de forma total, até melhor que a pessoa, porque ele tem uma experiência, sei lá, de 1000 anos de batalha, então ele sabe controlar toda a energia amaldiçoada de alguém. E é tão poderoso a transferência, porque ele não tá ali controlando a pessoa, ele tá possuindo e se torna a pessoa, até adquirindo algumas características delas da maneira de falar. E é tão poderosa a sua transferência de mente, de consciência, de corpo, que nem os 6 olhos conseguem detectar. Isso, sem ninguém saber, só foi mais uma parte do plano do Kenjaku. No passado é mencionado que ele possuía uma mulher que, digamos, era a esposa do pai do Itadori, o Jin Itadori, que tinha um sonho de ter um filho, e essa mulher, que estava possuída pelo Kenjaku, deu isso pra ele. Ou seja, o Itadori é filho do Kenjaku, tanto é que em um determinado momento ali do mangá, o Kenjaku, na pele de Suguru Geto, menciona que o Itadori é seu filho. De algum jeito, ele era ligado ao próprio Sukuna no passado e contribuiu para a criação do receptáculo perfeito, que é o Yuji Itadori. E a gente não sabe até então seus planos com ele, visto que ele já demonstrou não precisar muito do Sukuna para os seus objetivos. Mas vamos lá, continuando a era moderna do Kenjaku atuando. Kenjaku, sobre a identidade de Geto, convence as maldições a trabalharem juntos e elabora diversos planos com ela. E por trás, na verdade, ele tinha seu verdadeiro plano envolvendo Mahito e Jogo. Ele queria que elas evoluíssem o seu poder em combate, e por isso, secretamente, ele as fazia ter esses combates com outros feiticeiros para elas cada vez ficarem mais fortes e evoluindo o seu poder. E no arco de Shibuya, ele, junto com as maldições, colocam diversos civis dentro de uma barreira, forçando uma luta com o Gojo sem ele usar totalmente os seus poderes para não machucar as pessoas. E um detalhe, o reino da prisão nos últimos anos havia ficado em posse do Kenjaku. E para se usar o reino da prisão é necessário duas coisas, dois requisitos para que o reino da prisão funcione. A primeira é: o usuário precisa ficar até no máximo 4 metros de distância no reino da prisão e precisa segurar a pessoa que vai ser selada por 1 minuto. E aí que as maldições ficam assustadas. Como assim segurar o Gojo numa luta por 1 minuto? É impossível, elas mesmas assumem isso. Mas é aí que o Kenjaku tem um plano na manga. O Kenjaku explica na forma de Geto que esses 1 minuto não precisam ser no mundo físico, e sim dentro da mente da pessoa. E é aí que a forma de Geto também contribui para o seu plano. No meio do combate, quando o reino da prisão é ativo, adivinha quem aparece para Gojo? Geto, ou melhor, Kenjaku, que estava possuindo o melhor amigo de Gojo, sem ele saber. E o Satoru Gojo toma um susto de ver o seu melhor amigo, que estava morto bem ali na sua frente, vivo. E até mesmo seus 6 olhos identificavam que aquela pessoa era Geto. E o que acontece quando ele vê a pessoa? Todo um ano que ele viveu sem o Geto e todos aqueles anos de amizade passam na mente dele. Ele relembra do amigo dele, e é aí
que cumpre os 1 minuto necessário para o reino da prisão ser ativo. Então Kenjaku consegue selar Gojo. Enquanto isso, inúmeras batalhas estavam sendo ali feitas a todo momento e Mahito evolui completamente para sua última forma e mais poderosa. Mas digamos que ele não saiba usar ela totalmente, mas ele conseguiu evoluir para a última forma e contra o Yuji, que consegue derrotá-lo presa dele. Mas o Mahito vai e começa a fugir. Quando ele tá fugindo ali com medo de morrer pro Yuji, quem aparece para ajudá-lo? Geto. No caso, Kenjaku. O Kenjaku aparece e revela o seu plano e solta várias maldições milenárias que ele absorveu como um Geto e disse que ao longo da história dos seus milênios em vida, ele fez diversos contratos amaldiçoados com inúmeros feiticeiros e maldições. Como ele estava na forma de Geto, todos os contratos foram quebrados de uma só vez. E todos foram soltos, reencarnados. Todo mundo ali, diversos feiticeiros milenários, diversas maldições foram reencarnados de volta em Tóquio. E uma coisa, o plano dele, lembra que eu te falei que ele tinha um plano com o Mahito? Quando o Mahito tinha atingido um nível de poder do ápice do seu poder, naquele momento, o que ele faz? Ele, usando o poder do Geto, absorve o Mahito e toma o poder dele pra si. E o Geto, ou melhor, Kenjaku, usa a mutação ociosa do Mahito na barreira do Tengen e coloca metade do Japão em algo conhecido como o Jogo do Abate, onde ele força inúmeros humanos a evoluir, dando a eles habilidades amaldiçoadas, forçando a ser feiticeiros, e coloca todos que estão dentro daquela barreira para lutarem juntos, incluindo esses feiticeiros milenares e os recém-despertados. Mas isso é só uma parte do seu plano. Segundo o próprio Tengen, que depois aparece e revela o que ele sabe pro Yuji e pros seus amigos, havia um problema. Devido ao Toji Zen atrapalhar a assimilação dele pro novo hospedeiro, impedindo ele de parar a sua evolução continuou e continuou evoluindo tanto que a sua humanidade havia ido embora. E naquele estágio, ele não era mais humano. O Mestre Tengen, o objetivo que o Kenjaku tanto queria, finalmente foi alcançado. O Tengen não era mais humano, mas tinha um problema. Como ele evoluiu para um estágio em que ele não era mais humano, o que ele era, uma espécie de divindade, como a gente pode dizer, era mais próximo de uma maldição. E adivinha, o Kenjaku tá no corpo de alguém que absorve e manipula o quê? Maldição. Isso mesmo, o Kenjaku, como ele estava possuindo o Geto, agora o Tengen era vulnerável ao Kenjaku, ao ponto de que assim que ele tocá-lo, ele ia absorver o Mestre Tengen e ter os poderes dele para ele. Agora, como ele vai prosseguir com o seu plano e o real objetivo do Jogo do Abate, a gente vai conferir nos próximos vídeos falando sobre os capítulos de Jujutsu Kaisen. Mas é isso, esse foi o plano do Kenjaku, que a gente viu que ele tem um objetivo envolvendo o Mestre Tengen, envolvendo ali o Mahito, envolvendo um Gojo, envolvendo o próprio Yuji Itadori, porque não foi abordado muito isso, mas no passado ele fingiu ali ser, não sei se a esposa falecida do pai do Yuji, mas ele possuiu alguém e com o pai do Yuji criaram o Yuji, que é o receptáculo perfeito do Sukuna. Agora o plano dele envolvendo o Sukuna, o que ele vai fazer a gente não sabe, a gente vai saber só nos próximos capítulos e conforme vai surgindo novidades eu vou contando pra vocês. Mas é isso, você conseguiu entender o plano dele? Deixa aí embaixo nos comentários e não se esqueça de deixar o seu like, porque isso me ajuda muito, de se inscrever aqui no canal. É isso, eu sou o Marcos, eu te vejo no próximo vídeo, valeu!